Amados irmãos e irmãs, a oração da coleta deste domingo nos introduz de maneira profunda no mistério que celebramos. Velai, Senhor, com incansável amor sobre a vossa família. Hoje, nossa paróquia de Santa Catarina de Siena, aqui em Damianópolis, neste quinto domingo do tempo comum, recebe o Padre Cleison como nosso vigário paroquial, com a missão de ajudar o Padre Warley, nosso pároco, na árdua missão desta grande paróquia e também na preparação do município de Sítio da Abadia como área pastoral, com a predestinação de ser paróquia em breve, onde o Padre Cleison vai assumir esse trabalho. É um momento histórico, um momento fecundo para a nossa paróquia, uma paróquia tão bem localizada, tão bem estabelecida, e aqui eu agradeço o trabalho do predecessor do Padre Warley, Padre Frederico, que está conosco, que aqui deu uma base fundamental a esta paróquia, e agora o Padre Warley levando adiante esse trabalho, uma paróquia promissora, onde Santa Catarina de Siena, que tanto bem zelou pelos padres, intercede pelos nossos sacerdotes. Na pessoa do nosso vigário forâneo, Padre Wagner, quero cumprimentar todos os sacerdotes aqui presentes, agradecer ao povo de Deus nesta celebração, a SECOMP, nosso serviço de comunicação pastoral, que também ajuda na divulgação e na transmissão desta missa. A igreja, meus irmãos, é esta família que não vive ao acaso, mas sob o olhar atento do nosso Deus. Deus vela, protege, corrige e conduz o seu povo ao longo da história, servindo-se de instrumentos humanos para manifestar o seu cuidado amoroso. É exatamente dentro desse desígnio providente que se insere a celebração que agora vivemos. Hoje Deus manifesta o seu zelo por esta comunidade, ao conceder-lhes a presença de mais um sacerdote, chamado a cooperar diretamente no cuidado pastoral, especialmente nesta missão, como eu já disse, de preparar o Sítio da Abadia para o caminho da futura paróquia Nossa Senhora da Abadia. Onde Deus envia um pastor, ali ele mesmo deseja estar presente. O ministério do vigário paroquial não é algo secundário na vida da igreja. O Código de Direito Canônico afirma que o vigário é constituído para cooperar com o pároco no cuidado pastoral da paróquia, participando da mesma solicitude pelas almas, em comunhão fraterna e corresponsabilidade. Trata-se, portanto, de um serviço profundamente espiritual, ordenado à salvação do povo de Deus, que é a lei suprema da Igreja. A primeira leitura que nós escutamos, retirada do profeta Isaías, ilumina o conteúdo concreto deste cuidado pastoral. O Senhor nos diz: reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. A fé autêntica não se reduz a palavras ou práticas externas, mas se traduz em proximidade, acolhida, partilha e compromisso
com a dignidade humana. Quando a comunidade vive assim, afirma o profeta, algo novo acontece. Então brilhará a tua luz como a aurora. A luz, meus irmãos, não nasce do prestígio humano, mas de uma vida doada. O ministério sacerdotal existe justamente para ajudar o povo a caminhar nesta luz, fazendo da paróquia um espaço onde o amor de Deus se torna visível. O salmo responsorial que nós recitamos hoje retoma essa imagem ao proclamar: uma luz brilha nas trevas para o justo. O justo na Sagrada Escritura é aquele que confia em Deus e ordena a própria vida segundo a sua vontade. O sacerdote é chamado a ser este homem justo, não por perfeição pessoal, mas por fidelidade à graça recebida no sacramento da ordem. A paróquia, meus irmãos e irmãs, não é apenas um território ou uma estrutura administrativa. É o lugar de salvação, escola de fé, espaço de misericórdia, onde as pessoas aprendem a viver como discípulas de Jesus. Por isso a Igreja sempre cuidou para que as comunidades fossem acompanhadas por pastores próximos, presentes e disponíveis. Neste ponto, é importante recordar a padroeira desta paróquia, Santa Catarina de Sena, mulher de fé ardente e grande amor à Igreja. Santa Catarina viveu num tempo de profundas crises e jamais se afastou da Igreja. Ao contrário, amou a Igreja apaixonadamente e sofreu por ela, ensinando que não se ama Cristo sem amar o seu corpo, que é a Santa Igreja. Em suas cartas, Santa Catarina insistia que os ministros da Igreja deveriam ser amados, respeitados e sustentados pelo povo, não por causa de suas qualidades humanas, mas por causa do ministério que exercem. Ela afirmava que os sacerdotes são ungidos de Deus para o serviço das almas e que o povo deve rezar por eles, para que permaneçam fiéis à missão recebida. A segunda leitura da primeira carta aos Coríntios nos apresenta o coração verdadeiro o coração do verdadeiro ministério apostólico. São Paulo afirma: nada quis saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aqui está o centro da missão do Padre: anunciar Cristo e não a si mesmo, conduzir o povo à fé que nasce da cruz. O apóstolo reconhece ainda que exerceu esse ministério com fraqueza, receio e muito temor, para que a fé dos cristãos se fundasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Isso nos recorda que os sacerdotes não é sustentado por suas próprias forças, mas pela ação do Espírito Santo. No Evangelho, Jesus utiliza imagens decisivas para a vida da Igreja: o sal e a luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O sal existe para os outros, a luz existe para iluminar. Assim é o ministério sacerdotal, um serviço que só encontra sentido quando se torna dom para a comunidade.
Refletindo sobre essa responsabilidade, Santo Agostinho advertia que quanto maior é o ministério confiado a alguém na igreja, maior deve ser a sua humildade e seu temor diante de Deus. O sacerdote não se coloca acima do povo, mas no meio dele, como servo do Evangelho. Na mesma linha, São João Crisóstomo, no século IV, ensinava que o sacerdote toca realidades celestes em favor dos homens. E por isso deve viver com profundo senso de responsabilidade e caridade. O cuidado com as almas é uma tarefa que exige do padre uma entrega total. Também a beata Conchita, mexicana, mãe de um sacerdote de 8 filhos, acompanhou com força o valor do sacerdócio. Ela escreveu que o sacerdote é outro Cristo para as almas, chamado a se consumir para que o povo tenha vida, especialmente unido à Eucaristia. Para ela, o padre é uma oferta viva em favor da igreja. Tudo isso nos ajuda, meus irmãos, a compreender melhor a missão confiada hoje ao nosso vigário paroquial, Padre Cleison. Preparar uma nova área pastoral não é apenas organizar comunidades, mas formar consciências, acompanhar famílias, fortalecer a fé e lançar bases espirituais sólidas para o futuro. É um trabalho paciente, silencioso e profundamente evangélico que ele realizará em conformidade com o pároco, que é o Padre Warley. Ele não veio para trabalhar sozinho, ele não veio para fazer o que ele deseja, mas para viver a comunhão com o sacerdote pároco e com o bispo. Ao mesmo tempo, é necessário recordar o papel do próprio pároco, que é o pastor próprio da comunidade, responsável último pelo cuidado das almas confiado à paróquia, Cânon 519. O vicário não substitui o pároco, mas coopera com ele, para que o cuidado pastoral alcance mais pessoas e realidades. Todos nós aqui já conhecemos o Padre Cleison, que esteve aqui no seu estágio de diácono com o Padre Federico, e o bem que aqui fez. E o bem que fez na paróquia São Sebastião de Vila Boa, com mais de 4 anos de serviço ali, ungindo, abençoando, batizando, casando, visitando, orientando, ajudando, santificando o povo de Deus daquela paróquia, que o tem em grande conta e estima. Cabe também, meus irmãos, ao povo de Deus uma missão muito importante. Esta paróquia é chamada a acolher bem o novo sacerdote, oferecendo-lhe guarida, proteção, ajuda fraterna e, sobretudo, oração. Uma comunidade que ama seus pastores, reza por eles e caminha com eles, torna-se mais forte, mais unida e mais fecunda na missão. A paróquia está inserida dentro da forania e dentro da diocese. E como é belo o exemplo que os nossos padres têm dado nas foranias de unidade, como aqui, que os irmãos, os demais sacerdotes, vêm acolher o irmão que chega para a forania. As nossas foranias têm se tornado verdadeiros corações amorosos de Deus dentro da nossa diocese, e aqui agradeço muito o Padre Wagner, nosso vigário forâneo, que tem feito um trabalho muito bom na unidade dos padres, com o bispo, com a paróquia, com a forania. Muito obrigado, Padre, pelo seu trabalho tão bonito. Isso nos ajuda a sentir a Igreja de Formosa como o coração de Deus que pulsa neste lugar do nosso estado para a salvação das almas. O atual sucessor de Pedro, o Papa Leão XIV, recordou recentemente
que o sacerdote é aquele que permanece diante de Deus em favor do povo e diante do povo em favor de Deus. Essa missão só se sustenta quando há comunhão sincera entre pastores e fiéis. Por isso, essa celebração é marcada pela ação de graças. Agradecemos a Deus pelo cuidado com esta paróquia, pelo ministério fiel do pároco, pela chegada do vigário paroquial e pela caminhada desta comunidade sob a proteção de Santa Catarina de Siena, exemplo luminoso de amor à Igreja. Que esta Eucaristia nos una cada vez mais em Cristo, como pediremos na oração após a comunhão, em que esta paróquia continue sendo sal da terra e luz do mundo. Confiamos esta caminhada à intercessão da Imaculada Conceição, excelsa padroeira da Diocese de Formosa, à proteção de Santa Catarina de Siena, padroeira desta paróquia, que nos ensina a amar a Igreja com fidelidade e coragem, e a maternal presença de Nossa Senhora da Abadia, padroeira do município do Sítio da Abadia, para que acompanhe desde já o nascimento espiritual da futura paróquia, que levará o seu nome. Que sob este amparo celeste caminhemos unidos, pastores e fiéis, para a glória de Deus e a salvação das almas. Assim seja. Amém.